Olá, meus amigos do canal Psicofan 22, tudo doido com vocês? E aí, já se inscreveu? Já deixou seu like? Se inscreve aqui, deixa seu like para ajudar esse canal a crescer. Bom, hoje eu vou contar a história de um homem que infelizmente odiava os gays. Para os trabalhadores da limpeza, coletar lixo em uma estrada de New Jersey no ano de 91 era um dia como outro qualquer, até acharem um saco plástico tão pesado que o trabalhador decidiu olhar para ver o que tinha dentro, e havia uma cabeça humana. Quando a polícia chegou na cena do crime, achou ainda outros sacos plásticos com mais partes seccionadas humanas. Havia marcas nos pulsos do corpo achado, dando a entender que ele foi amarrado. Em um saco continha luvas de látex, uma cortina de chuveiro e uma serra manchada de sangue. Era um indicativo que o crime tinha ocorrido em alguma residência ou local alugado. A carteira da vítima foi achada em uma das sacolas de plástico. Estava claro que não havia intenção de esconder a identidade da vítima. E ele se chamava Thomas Mulcahy, e tinha 56 anos. Era um executivo de uma empresa de informática que estaria em Nova York em uma viagem de negócios. Ele era um homem casado com uma mulher por aproximadamente 33 anos, tinha 4 filhos, e ele foi atacado por facadas até a sua morte e depois desmembrado. O corpo e os plásticos foram lavados antes de serem descartados. Isso foi uma tentativa do assassino de remover as evidências e ainda manter mais contato íntimo com o corpo. A esposa de Thomas contou à polícia informações íntimas do casal pertinentes. Ela comentou que ele, sendo muito honesto com ela, comentou que estava começando a sair com outros homens. Na noite do crime, tinha evidência que ele havia ido em um bar próximo ao seu hotel, um bar voltado para o público gay da classe AA, em Manhattan, Nova York. Ele foi visto bêbado e conversando com um homem branco, de cabelo castanho, mas ninguém tinha certeza se ele havia saído junto com esse homem do bar. Com a descrição da testemunha, foi feito um retrato falado, distribuído para a mídia, mas sem bons resultados. Mas havia esperança, pois um dos itens achados nas sacolas plásticas foi o invólucro, que estavam as luvas de látex. O preço marcado mostrava onde o produto havia sido comprado. Era uma farmácia em Staten Island, em Nova York. Um ano após achar o corpo desmembrado de Thomas, a polícia de Nova Jersey, tinha outro caso estranhamente parecido. O corpo foi achado de forma similar, desmembrado em sacos plásticos, e a vítima era alguém com uma ficha criminal chamado Anthony Marrero. Em sua ficha, dizia-se que ele era um prostituto gay. Também foi notado marcas de amarração nos pulsos, como se fosse a assinatura do assassino, modus operandi. O desmembramento era muito bem feito, então a polícia começou a suspeitar que quem fazia esse tipo de coisa tinha muito conhecimento anatômico. Então poderia ser o quê? Poderia ser um médico, um enfermeiro. Dessa vez foi afunilando a investigação, pois o plástico achado era de uma marca onde vendia somente em 9 lojas diferentes. Em uma delas era em Staten Island. Então se imaginou que o assassino ou trabalhava ou vivia nessa região. 2 meses depois, o terceiro corpo desmembrado apareceu dentro de uma lata de lixo a alguns quilômetros de distância de New York City. A vítima dessa vez era um homem de 56 anos chamado Mike Sakara. Uma bartender chamada Lisa Hall estava na noite que Mike Sakara foi assassinado. Lisa informou que um homem branco se aproximou e sentou perto de Mike. Ela nunca tinha visto aquele homem antes. Mike apresentou: esse aqui é meu novo amigo, dizendo que esse é o fulaninho de tal, que trabalha de enfermeiro no Hospital St. Vincent. Quando ela terminou seu trabalho e foi embora, os 2 homens ainda estavam ali conversando. Ela infelizmente não lembrava do nome, somente do rosto. Então, a partir dali foi criado outro retrato falado do suspeito. A polícia o nomeou como Last Call Killer, porque as mortes ocorriam sempre de última hora, após algum encontro, provável em bares gays. A polícia começou as buscas nos hospitais para tentar identificar o possível assassino e encontrou um enfermeiro no Hospital St. Vincent, de 32 anos, chamado Mark Slayton. Ele vivia em Staten Island e parecia um pouco com o retrato falado, mas as impressões digitais achadas não batiam com as dele.
Então a polícia enviou para todos os hospitais o retrato falado do possível assassino, mas infelizmente não houve resposta positiva. E os assassinatos também haviam parado, o que levou a polícia a acreditar que o assassino poderia ter mudado de estratégia. 8 anos após o primeiro assassinato, a forma de descobrir as impressões digitais evoluíram, o que fez com que a polícia desarquivasse o caso para tentar achar novamente o assassino. Essas impressões foram parar no Sistema Nacional de Dados de Criminosos dos Estados Unidos, no FBI, mas infelizmente não deram a combinação com nenhuma previamente arquivada. A polícia de Nova York enviou o arquivo com as digitais achadas para estados que ainda não estavam no sistema de dados. Então, para surpresa geral, em Maine, houveram combinações possíveis. Então, finalmente foi achada a combinação perfeita da impressão digital que pertencia a Richard Rogers, um ex-estudante de línguas da Universidade de Maine. Em 73, ele foi indiciado por usar um martelo para atacar e matar o seu colega de quarto da universidade. Ele embrulhou o corpo em uma lona e deixou na beira da estrada. Ele alegou defesa pessoal e depois foi liberado. E após ter sido liberado, o que ele fez? Ele conseguiu um diploma de enfermagem, se mudou para Nova York. Na época dos ataques do serial killer Les Cole, ele estava trabalhando no Hospital Mount Sinai e foi onde ele foi preso. Ele também morava em Staten Island, próximo das lojas onde ele comprou as luvas de látex. Na casa desse homem, desse assassino, a polícia achou vídeos horrorosos de filmes de terror do tipo Massacre da Serra Elétrica, entre outros. Havia marcações na Bíblia sobre decepção de cabeça, desmembramento, além de muitos medicamentos para sedação. A polícia concluiu que ele pegava as suas vítimas em bares gays e mirava em homens que estavam bebendo bastante. Ele pode ter colocado Boa Noite Cinderela na bebida desses homens e os levado para a sua casa. Uma vez dentro da sua casa, ele os matava com múltiplas facadas e desmembrava os corpos. Ele está agora sendo sentenciado, foi sentenciado por 2 prisões perpétuas mais 65 anos. Isso são manobras jurídicas para o assassino de fato nunca mais sair da prisão. Dá seu like e se inscreve. Beijo!